Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Então vamos continuar aqui no conceito de XHTML. Para você que já sabe, né, a HTML, para você vai ficar fácil você entender o antes e o depois, as comparações que a gente vai fazer durante o decorrer do curso. Para você que está iniciando agora, o bom é que você já aprende aquilo que é de mais atual, né, e aquilo que todo mundo está utilizando. É a tendência, né? A tendência é que algumas tags do HTML, inclusive, desapareçam e a gente possa ter um padrão universal para que todos os navegadores eles possam trabalhar sem a gente precisar fazer hackers em CSS, por exemplo. Mas enfim, vamos continuar aqui falando sobre doctype. O que vem a ser o doctype? Se você é programador HTML, você não deve saber o que significa o doctype, mas deve ver quando você, por exemplo, programa em Dreamweaver ou outro programa que gera o HTML automaticamente, os atuais, você pode observar que ele sempre coloca essa palavra doctype. E muitas das vezes a gente não sabe nem do que se trata. Então é isso que a gente vai dizer agora. O doctype deve ser a primeira coisa em seu documento HTML, antes, né, da tag HTML. Então a primeira coisa que você deve colocar para o XHTML deve ser a palavra doctype. Mas por quê, né? E o que isso representa? Essa declaração ela não é uma tag HTML. O doctype não é uma tag. O doctype é apenas uma instrução que informa ao navegador sobre qual especificação do HTML ou XHTML o documento está usando. Então veja, o doctype ele tanto pode ser utilizado para o HTML como para o XHTML. E esse doctype, essa palavra, né, essa declaração do doctype, vai dizer assim, ó, navegador, você deve utilizar tal especificação, né, do conjunto de HTML ou XHTML. É para isso que serve o doctype. Então, o doctype das linguagens HTML. O HTML4. Como eu falei, né, o doctype ele tanto pode ter especificação em HTML ou em XHTML. Então, o doctype, o HTML 4.0 especifica 3 tipos de documentos. Aí nós temos o strict, o transitional e o frame set. Então vamos ver o que cada um significa. Então, ó, DTD, HTML 4.0 strict. Veja que eu estou falando primeiro, né, as especificações para o HTML. Então, usa-se para escrever um código limpo, livre de misturas entre estilo e conteúdo. É usado em conjunto com o estilo CSS. Essa DTT contém todos os elementos e atributos HTML, mas não inclui elementos de apresentação ou obsoleto. O que significa esse strict? É o seguinte, quando você trabalha, né, com o doctype strict, ou DTD strict, esse aí ele é o mais rígido de todos. Por quê? Porque ele não aceita aqueles elementos obsoletos. Hoje em dia, existem alguns elementos que antigamente eram muito utilizados. Por exemplo, a tag fonte. A tag fonte, há algum tempo atrás, era muito utilizado para você formatar a fonte do seu documento. Hoje em dia, essa tag está em desuso, está deprecada, como diz, né, a documentação W3C. Então, não é só o fonte que está deprecado, tem vários e nós vamos falar deles. Então, se você utiliza o DTT strict, se você colocar
esta tag ele não vai conseguir executar. Por quê? Porque ele é rígido. Qual é a tendência, pessoal? A tendência é o seguinte: para você ter uma boa apresentação, você tem que ter um código limpo. E esse código limpo implica assim que, se você tem o seguinte, ó, todos os códigos JavaScript devem ser escritos em um código separado, em uma página separada. Todos os estilos HTML devem ser escritos, todos os estilos CSS devem ser escritos em uma página separada. E todo mundo vai mostrar o seu HTML, mas só através da referência offline, da referência para arquivos externos. Ele vai só pegar a referência do arquivo. Então você não deve misturar no seu código, dentro da sua página, códigos JavaScript ou código CSS. Você tem que colocar para cada elemento, você tem que colocar em arquivos diferentes. Então, o DTT Strict, ele faz justamente isso. Ele não aceita se você colocar tudo misturado. A ideia é que você tenha, para cada coisa que você vai fazer, você tem arquivos separados, ok? E também, se você tiver comandos obsoletos, ele não vai aceitar. Então, como é que você faz para declará-lo? Aqui, ó. Você coloca doctype, HTML public, aí você coloca w3c, dtt HTML 4.0 /em, tal, e aí você coloca aqui essa referência. Quando você coloca essa referência, está dizendo que você está utilizando. Observa que aqui eu tenho, ó, /tr, HTML4 strict tdt, tá? Temos também aqui o transitional. Esse transitional, ele já é um pouco mais flexível. A DTT HTML Transition inclui tanto os elementos estruturais como os elementos de apresentação, que são desaconselhados, né? Porque vão misturar o estilo com conteúdos. Quando eu falei misturar código JavaScript, na verdade não está incluso nessa apresentação. Aqui no caso está incluso somente o CSS, que é o estilo, e o HTML, porque o JavaScript, na verdade, é a execução de um comando, então não inclui, né, aqui. Você pode colocar no seu código, não é aconselhável. O bom é que você tenha cada coisa no seu devido lugar, tudo separado em arquivo diferente, até para facilitar a manutenção do seu site, certo? Então nós vamos tentar utilizar esse padrão também. Então esta DTT deve ser usada quando somos obrigados a manter a compatibilidade com browsers que não suportam o estilo CSS na perfeição. Então, se você quer ser um pouco mais flexível, se você quer poder usar os comandos obsoletos, se você quer poder misturar estilos com códigos HTML, você usa o Transitional, tá? Espero que você esteja gostando desse vídeo, que ele esteja sendo útil para você. Se estiver gostando, não esquece de deixar o teu like aí no vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Ao se inscrever, você recebe aviso sempre que um novo vídeo é publicado. E se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões e, por que não, elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Legal? Então vamos continuar com a nossa lição. Ele é um pouquinho desaconselhado, né, para um arquivo profissional. Mas no nosso curso, por exemplo, em que a gente vai usar somente comandos HTML, o nosso curso é de HTML, ele é o mais indicado. Porque se eu for usar o strict, eu vou ter que criar um estilo separado. E aí, nosso curso não é de CSS. Entendido? Então, só para você entender, o Transitional, ele aceita, né, as instruções obsoletas, por exemplo, as instruções de fonte que eu falei, ele aceita você misturar código HTML com códigos de estilo sem problema nenhum. Ele já é mais flexível, tá? Como é que você utiliza? Ó, doctype HTML, tá aqui, ó, w3c tr HTML4 lose.dtt. E aí nós temos também, ó, o DTT HTML 4.01 frameset. O frameset deve ser usado quando o documento contém molduras, ou seja, quando contém frames. Essa DTT consiste na DTT Transition mais os elementos relacionados com as molduras. Esse Transition aqui, ele é igual, esse frameset, esse DTT aqui, ele é igual ao Transition. A única diferença é que nem o strict e nem o Transition aceita frameset. Ou seja, aceita frame, mas esse aqui já aceita você trabalhar com frames. Se você sabe o que é frame, frame é como se você tivesse
você tivesse uma região delimitada, que essa região vai ficar fixa, certo? Na sua página. Os frames, eles foram muito utilizados, e aí eu me lembro desse tempo, né? Na época que o HTML tinha surgido, que a internet estava surgindo, que só tinha HTML, que só era possível você trabalhar com HTML. Você utilizava bastante, para quê? Para botar os seus menus, para botar aquilo que você queria que ficasse fixo. Hoje, né, já praticamente não se trabalha mais com frames. Então, mas, como ainda existem sites que trabalham com frames, tem aqui a opção de utilizar o DTT Frame Set. Beleza, pessoal? Então, hoje, algumas pessoas, inclusive, nem sabem nem o que é Frame Set. Por quê? Porque os sites hoje têm tantos recursos interessantes, muito melhor do que o Frame Set. Que o Frame Set tem uma série de problemas em relação com os navegadores. Então, é totalmente desaconselhável você utilizar frames nos seus sites. E agora aqui os doctypes da linguagem XHTML. Então, o XHTML 1.0 especifica 4 tipos básicos de XHTML: o strict, o transitional, o frameset e o basic. Nós vamos falar só desses 3 aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. A diferença aqui é o mesmo conceito. A diferença é que aqui nós vamos utilizar o XHTML. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui é a mais rígida das declarações. Os documentos XHTML no modo strict não admitem qualquer item de apresentação dentro dos seus elementos, e tampouco os elementos em desuso, segundo as recomendações do W3C. Então, são indicados para o uso com folhas de estilo em cascata, com marcação totalmente independente da apresentação. Ou seja, você quer utilizar tudo ok, tudo dentro da norma, do padrão, então você usa o strict. Como é que eu vou declarar? Observa que aqui, ó, trxhtml1.dtt, só que no finalzinho que eu quero mostrar para você, ó. Então, a declaração dele, né, é essa. Então, aqui é a declaração desse. E eu tenho também o XHTML1 Transitional, que é praticamente o mesmo conceito, né? Essa DTT contém todos os elementos de atributo de HTML, incluindo elementos de apresentação obsoleto. Então, os framesets não são permitidos. A marcação também deve ser escrita como XHTML bem formado. Está aqui a escrita dele. Você vai usar aqui esse comando, certo? E, por fim, o frameset, que é igual aos outros. Então, vimos aqui, né, os 3 tipos de doctypes que você pode utilizar. Então, só para você recapitular, eu tenho o strict. O strict é o padrão mais rígido. É aquele que você deve utilizar. Por que você deve utilizar? Porque ele não permite você misturar códigos. Embora a maioria dos sites, inclusive alguns que eu fiz, eu não levei em consideração isso, né? Você pode utilizar o transitional para misturar códigos. Quando você faz isso, né, que você usa, por exemplo, um transitional e você mistura códigos, é como se você estivesse tendo resistência ao novo. É como se você estivesse ainda querendo usar coisas antigas. Pessoal, o padrão o HTML é apenas marcação. O HTML serve apenas para a linguagem de marcação. É apenas isso. Ele serve para marcar aquilo que você vai fazer. E para você trabalhar, né, na página como um todo, você tem outros recursos. Você tem o PHP, você tem, no caso do servidor, você tem o PHP, você tem o JavaScript, você tem as folhas de estilo, você tem também os jQuery. Então, são coisas que você tem e que você deve colocar tudo separado. Então, o ideal é que você, para cada coisa que você vai utilizar, tenha um arquivo separado, que com certeza o seu HTML vai ficar mais enxuto, vai ficar mais limpo e mais bacana de você trabalhar. E sem falar que em alguns você até protege, né, o seu código. Então, temos o strict, temos o transitional e temos o frameset. O transitional aceita tudo que você quer colocar, certo? Já o strict não. E o frameset também, só que a diferença do frameset para os outros é que o frameset é o único que aceita você trabalhar com frames. Na próxima aula nós vamos falar sobre marcação semântica e vamos falar também do padrão W3C. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML,
HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal do YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.